Tivemos um pequeno problema aí, pessoal, mas já estamos resolvendo. Estamos tentando entrar de novo. Vamos ver. Chegando aí, vamos só testar o som aqui para ver se está legal. Beleza, então agora vamos ver se nós conseguimos dar continuidade. Vai entrando aí, vai compartilhando novamente. É assim mesmo, né? São coisas que a gente não tem como mudar. Coisas que nos pegam de surpresa, mas nós vamos nos adaptando aqui em nome de Jesus. Vamos fazer o seguinte então, Felipe, antes de nós fazermos a oração, vou deixar o Felipe aqui dar a sua saudação para todos vocês que estão ligadinhos conosco através dessa live. Povo de Deus, boa noite. Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez, em mais uma live. Que Deus abençoe você, sua casa, toda a sua família, todos os seus dias e que você sempre esteja firmado no Senhor. Compartilhe essa live, como já estamos falando aqui, para que possamos alcançar muitas pessoas e a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, toque todos os corações. Estamos aqui para isso, para louvor e glória do nome de Jesus. Amém? Maravilha! Então nós vamos fazer uma oração, minha gente. Você aí na sua casa, né, já estamos chegando a 30 pessoas participando. E vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos abençoe, que esteja presente aqui neste lugar, que a partir desse momento se torna um ambiente santo, sagrado, onde a palavra será ministrada. E aí na sua casa, onde você está ligadinho conosco também. Oramos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, queremos louvar e bendizer o Teu santo nome e queremos pedir pela vida de cada um dos nossos queridos e amados, ó meu Deus, ouvintes, daqueles que estão nos assistindo através dessa live, que estão compartilhando esta live, que muitas vidas sejam alcançadas no dia de hoje para a glória do Teu nome. E que desde este momento toda a ação do inimigo, toda a represália do inimigo caia por terra, no nome de Jesus. E que nós possamos ter uma live abençoada e vidas alcançadas para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu querido? Deus abençoe. Não esqueça, compartilhe aí para que muitas vidas sejam alcançadas através desta live, né? Segundo o que me passou aqui o nosso assessor, o Maurício, que também está aqui, né, escondidinho, parece que não está chegando legal o som. Nós vamos procurar fazer o possível, né, falando mais alto, para que você possa ouvir aí do outro lado. Tá bom, queridos? Então vamos lá. É importante, Maurício, que você atenda isso. De vez em quando entra lá no reservado, vê como é que está saindo o som e nos dá um ok aqui, se está indo tudo bem. Valeu, minha gente? Então nós vamos lá. Queridos, nós vamos tratar hoje de um assunto muito importante. Na verdade, ele é pertinente, porque ele tem tudo a ver com a vida que nós vivemos e a maneira que nós vivemos esta vida. Assim como na lei da física, Felipe, toda ação tem uma reação, no mundo espiritual também acontece da mesma forma. Eu sempre tenho dito, sempre tenho falado para os irmãos na igreja, nas minhas pregações, nos meus ensinos, eu tenho dito que o amor de Deus, ele é grandioso. O amor de Deus, ele é tremendo. Ele é, muitas vezes, não há como a gente poder imensurar este amor. Tanto é que, se eu não me engano, foi o apóstolo Paulo que disse que o amor do Senhor nos constrange. A maneira que Ele nos ama. Porque nós amamos, mas nós temos uma percepção do amor que não se compara ao amor grandioso de Deus. Mas o mesmo Deus que ama é o Deus que não pode voltar atrás aquilo que Ele mesmo determinou. Então é importante que a gente aprenda a viver uma vida que honre este Deus. Ele nos ama. Acima de qualquer coisa, Ele nos ama. E se a gente ter a percepção deste amor e viver para honrá-lo, então nós vamos viver uma vida maravilhosa, poderosa e honrada sobre a terra. Por quê? Porque a palavra de Deus, como eu disse, fala que o mesmo Deus que ama é o Deus que exorta e é o Deus que corrige. E você sabe o que é correção.
né? Você já foi menino, já foi menina, já foi criança, e você lembra das correções do pai. Eu me lembro muito bem das correções da minha mãe e do meu pai. E eles me corrigiam, não porque não me amavam, mas devido a me amar. E querer que eu fosse um homem honrado, um homem de bem. Eu estou aqui com o Felipe, meu filho, o pastor Felipe ao meu lado, e ele sabe também das correções do pai, das correções da mãe, para que ele se tornasse um homem de bem. E eu glorifico a Deus, porque ele se tornou um homem de bem. Então a correção, ela vem para verdadeiramente nos nortear. E Deus nunca vai nos isentar das correções quando necessário. Então, na mesma forma que nós nos sentimos amados por esse Deus, e este amor é maravilhoso, também temos que entender que quando necessário, este Deus vai nos corrigir, e Ele não pode voltar atrás à sua palavra. E é dentro disso que nós vamos falar. Falar sobre o amor de Deus, mas como este amor de Deus implica em muitas vezes nos corrigir. E o entender este amor vai fazer toda a diferença, para a gente se submeter a Ele. Então o texto que nós vamos pegar aqui é a narrativa, tá? Do Gênesis, capítulo de número 2. E eu quero falar algo interessante, tá? O tema que eu quero dar para aquilo que nós vamos falar nessa noite é: quebras de princípios tiram a provisão de Deus de nossas vidas. Guarde bem. Quebras de princípios tiram a provisão de Deus de nossas vidas. E nós vamos estar falando na narrativa da leitura sobre esta quebra de princípio que aconteceu através da vida de Adão e de Eva. E nós vamos então estar lendo aqui a narrativa do Gênesis capítulo 1. Tá? Capítulo 1, a partir do versículo também 1. Quando fala sobre o Deus Criador e o Deus Senhor. Tem muitas pessoas que elas dizem: eu creio que Deus existe. Falam de Deus, creem que existe um Deus que é Senhor de todas as coisas, mas a dificuldade delas é submeter-se ao senhorio de Deus. Então, para que eu prepare aqui, Felipe, vou passar o microfone para o Felipe, ele vai fazer suas considerações, e depois nós vamos fazer a leitura e a narrativa para você ter o entendimento. Como é a narrativa do Deus Criador, antes da criação do homem e após a criação do homem, para que você entenda. Deus está acima de todas as coisas, isso nós não podemos negar. Todos nós sabemos. Mas princípios, nosso Deus é um Deus que, assim como Ele nos exorta e nos corrige porque nos ama, Ele requer coisas dos seus filhos. E a palavra de Deus deixa o que Ele quer de nós. Nós vemos em todo o processo levítico da lei, os princípios e ordenanças que Deus deixa para o seu povo. Como nós falamos na live de sábado, falamos até a respeito disso, sobre um Deus que requer uma conduta de seus filhos. Não religiosamente, mas em amor. Jesus Cristo, Ele vem à terra para cumprir a lei. E Ele dá o sentido dessa lei para nós. Os homens faziam as coisas porque estavam sendo ordenados, mas Jesus fazia em amor para Deus. E como nós temos nos portado hoje? Como isso nos alcança? Como isso tem tocado nosso coração? Nós temos agido de uma forma em amor a Deus? Temos recebido a correção dEle? Ou somente quando Ele vem nos exortar, nós não o recebemos como filhos deveriam receber? É porque Deus é um Deus que é irado, está irado comigo. A ira de Deus caiu sobre Cristo Jesus na cruz. E como nós temos vivido agora? Quando o Senhor vem nos exortar, nos corrigir, Ele vem em amor, mas como nós recebemos essa correção? Como rebeldes, se afastando da casa de Deus, não ouvindo, não dando ouvidos àquilo que Ele tem falado? Ou temos recebido em nosso coração e mudado, com o toque do Espírito Santo nos arrependendo cada dia,
e assim sendo levados a um caminho novo e vivo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos em Adão o homem caído, e vemos em Cristo o homem santificado e justificado. Como nós estamos vivendo? Como nós estamos recebendo a correção de Deus? Como nós estamos lidando com os princípios da palavra? Como você, como eu estamos a lidar com isso? Reflita sobre isso. E nesse nosso pensamento, nessa live, tome isso no seu coração. E vamos conosco agora na palavra. Vamos lá, minha gente, né? Eu procurei ver se eu melhorava um pouco do som, tá? Nós vamos ter que falar bem perto aqui. Nós vamos ajustando, tá, queridos? Nós vamos ajustando, vamos melhorando. E eu acredito que vai chegar um momento que vai estar perfeito. Mas é importante que você consiga nos ouvir aí, tá? Nos ouvir. A palavra de Deus diz, Felipe, pegando como base aqui, depois nós vamos ler a narrativa. Mas Gênesis capítulo 2, versículo 8, está escrito assim: o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim, no versículo 23 agora, tá? O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Veja, são dois versículos que eu pego como base, e nós vamos para a narrativa. Preste atenção. Quebras de princípios tiram a provisão de Deus de nossas vidas. Adão quebrou o princípio estabelecido por Deus e perdeu a provisão de Deus e de sua vida, tendo que suar agora para poder ter o alimento ou ter o que comer. A quebra de princípios está intimamente relacionada com a escassez que muitas vezes nós estamos vivendo. Preste atenção. Deus planta um jardim no Éden e Deus faz uma casa perfeita para o homem. Um lugar perfeito para o homem morar, para o homem viver. Mas a quebra de princípio lá no Éden fez o homem perder esta mordomia. Vamos ver para a narrativa então. Preste atenção. Existe o Deus Criador e o Deus que se torna Senhor. Gênesis capítulo 1. No capítulo 1, eu não vou ler todo o versículo, mas eu vou só pegar aqui a narrativa para você que está assistindo essa live ter uma ideia. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus. Gênesis 1:2, lá na parte B do versículo, e o Espírito de Deus, veja como é que fala. Versículo 1, criou Deus. Versículo 2, o Espírito de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 3, está escrito: e disse Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 4, está escrito: e viu Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 6, está escrito: e disse Deus. Vamos passando aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 7, está escrito: e Deus fez. Gênesis capítulo 1, versículo 9, está escrito: e disse Deus. Veja a narrativa, siga a narrativa aí. Gênesis capítulo 1, versículo 10, está escrito: e chamou Deus. E na sequência, na parte B do versículo, está escrito: e viu Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 11, está escrito: e disse Deus. No capítulo de número 12, ou capítulo 1, versículo 12, está escrito na parte B do versículo: e viu Deus. Veja que a narrativa é Deus, 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 Deus. No capítulo 1, versículo 14 está: e disse Deus. No capítulo 1, versículo 16, e fez Deus. Vamos seguir adiante, né? Nós imprimimos aqui para facilitar em letras maiores, para facilitar a nossa leitura. Não que nós estejamos ficando velhos, tá, gente? No capítulo 1, versículo 17, Felipe, está: e Deus os pôs. Agora é Deus, né, colocando o homem lá, na casa onde ele criou, a casa que ele fez, o jardim que ele estabeleceu no Éden. Capítulo 1, versículo 18, parte B: e viu Deus. Capítulo 1, versículo 20, e disse Deus. Capítulo 1, versículo 21, e Deus criou. Capítulo 1, versículo 22, e Deus os abençoou. Olha só,
no capítulo 1, versículo 24, e disse Deus, você pode ler na sua casa, pegue a narrativa do Gênesis 1 e você vai entender o que nós estamos falando. Veja que na narrativa do capítulo 1, está falando Deus, Deus fez, Deus criou, Deus colocou, e viu Deus. No versículo 25 do mesmo capítulo 1, está escrito, e fez Deus. No versículo 26 do mesmo capítulo 1, está escrito, e disse Deus. No capítulo 1 e no versículo 27 está, e criou Deus. No versículo 28 do mesmo capítulo 1, e Deus os abençoou. No 29, e disse Deus. No 31 do mesmo capítulo 1, e viu Deus tudo quanto tinha feito. No capítulo 2, versículo 1, está escrito, havendo Deus, olha só, Gênesis 2, versículo 2, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E o versículo 3 está escrito, e abençoou Deus. Veja só, até aqui, a narrativa do Gênesis está Deus, 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 Deus e Deus. A última coisa que Deus criou, coroando a sua criação, foi o homem, pastor Felipe. E a partir do capítulo 2, olha só, a partir do capítulo 2, o quadro que nós vemos agora é outro, tem uma mudança tremenda, uma mudança poderosa. A partir da criação do homem, que é a obra-prima da criação de Deus, a narrativa do Gênesis muda. E aí a gente vai ver qual é a narrativa agora. A narrativa não é Deus, Deus fez, Deus viu, Deus colocou. A narrativa agora muda, dá uma olhada. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4, diz assim, o Senhor Deus. O Senhor Deus. Tá? No versículo 5 do Gênesis 2, diz de novo, o Senhor Deus. No capítulo 2, versículo 7, pastor Felipe, o Senhor Deus. No versículo 8, o Senhor Deus. No versículo 9, o Senhor Deus. E a narrativa segue, olha no versículo 15, repete de novo, o Senhor Deus. No versículo 16, pastor Felipe, continua, o Senhor Deus. Veja que a narrativa do Gênesis 1 é Deus. Agora, depois da criação do homem, muda a narrativa. Não é mais Deus, Deus, Deus. Agora é o Senhor Deus. Versículo 16 do Gênesis 2, está de novo, o Senhor Deus. Versículo 18, meu querido, o Senhor Deus. Versículo 19, deixa eu ler aqui, versículo 19. E havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, ou formado da terra, todo o animal do campo, veja aqui, a narrativa é outra. Lá no versículo 21, está escrito, então o Senhor Deus fez cair o sono pesado. Veja que a narrativa muda. No versículo 22 está escrito, e da costela que o Senhor Deus tomou. No capítulo de número 3, versículo 1, está escrito, ora, olha aí, ora, a serpente era a mais astuta de todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Qual é a diferença? Qual é a diferença na narrativa do capítulo 1 para a narrativa do capítulo 2? Veja bem, depois nós vamos entrar aqui, o pastor Felipe vai falar também. No capítulo 1, ele é Deus. No capítulo 2, depois de haver criado o homem, ele passa a ser Senhor. E é isso que falta, é esse entendimento que falta muitas vezes para pessoas, para muitas pessoas. É entender quem é Deus. Antes dele criar o homem, ele era Deus, Deus do céu, Deus da terra, Deus dos mares, Deus de tudo. De tudo que ele havia criado, tudo que há. Mas depois de haver criado o homem,
ele deixou de ser apenas um Deus e ele passou a ser um Senhor. Fala um pouquinho aí, Felipe, depois eu continuo aqui. Senhor nosso Deus, né? Então, difícil é reconhecer isso. E é por isso que muitas pessoas não conseguem decolar na vida. Falam em Deus, mas eu e você, meu querido, você que está me olhando, assistindo aí, de queridinho, eu e você temos que reconhecer esse senhorio. Exatamente. Mas quão difícil é para o homem nos nossos dias reconhecer o senhorio de Deus. Nós falamos Deus, 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 mas termos um Senhor em nossa vida é algo que não é muito prazeroso aos olhos dos homens. Olhamos para o que o apóstolo Paulo fala, que ele se faz escravo de Cristo. Olhamos agora como os escravos olhavam para os seus senhores, exatamente como senhores. Quando somos de Deus, quando Deus é o nosso Senhor, é Ele quem toma as decisões, é Ele quem nos guia, é Ele quem define as nossas atitudes. Ele é o nosso Senhor. Paulo era escravo de Cristo. E Deus olha para nós, a sua igreja, como Senhor, e Ele quem define os caminhos pelos quais nós devemos seguir. O Senhor é quem define. Assim Ele é nosso Senhor, porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos dá vida, é Ele quem nos dá força. Ele tem todo o domínio. Mas nem todos os homens aceitam essa correção, aceitam essas coisas. Porque não é fácil, como eu falei anteriormente. O Senhor Deus, o Senhor nosso Deus, é Ele quem está no controle. Ele é seu Senhor? Ele está no controle da sua vida, de todas as tuas atitudes? Ou você é seu próprio Senhor? Nós temos, e eu acredito que você também, alguém nos céus, que é o nosso dono, porque Cristo nos comprou com preço de sangue, se tornando nosso Senhor. Assim, Deus não é somente um Deus que está longe, mas aquele que nos domina, nos guia para um caminho e nos exorta e corrige, porque Ele nos ama. Nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Amém? Maravilha, pastor Felipe. Interessante que estava tudo muito bem até surgir a serpente no negócio aí. Tá? Preste atenção aqui na narrativa. Então, antes dele criar, de criar o homem, ele era Deus, Deus de tudo. Interessante que ele continua sendo Deus e Senhor dos mares, porque quando ele fala, os mares têm que obedecer. Lembra da história de Jesus? Quando os discípulos estão sendo açoitados sobre as ondas, pastor Felipe, atemorizados, achando que iriam perecer, e Jesus está na popa do barco descansando, quando os discípulos apavorados vão até Jesus e despertam ele dizendo: mestre, não te dá conta que perecemos? E Jesus levanta-se dali e ele dá ordem ao vento e ao mar. E tanto o vento obedeceu, como o mar obedeceu. Quando Deus falou com a baleia, com o grande peixe, por causa de um profeta desobediente, o peixe, ouvindo o senhorio de Deus, vai lá e engoliu o profeta desobediente. Mas o mesmo peixe que havia engolido o profeta, não pôde digeri-lo, por ordem do próprio Deus. Aí você vê o senhorio de Deus. E quando Deus deu ordem, ao mesmo peixe vai e vomita esse profeta desobediente na praia. O peixe nas profundezas do mar ouviu a voz de Deus e foi lá e vomitou Jonas na praia. Está entendendo o que é isso? Deus continua sendo o Senhor. Me lembro da história do povo no deserto reclamando. Veja, porque esse é o problema. A gente gosta de reclamar. O povo estava lembrando das cebolas e dos alhos do Egito e começam a reclamar, querendo carne no deserto. E Deus diz: vocês querem carne? Eu vou dar carne para vocês. E Deus fala com as codornizes. E as codornizes vêm da onde ninguém espera. E elas servem de alimento farto para aquele povo. São tantas as passagens que mostra Deus falando com a natureza. Falando, o próprio Deus diz, está tudo relacionado. Lá em 2 Crônicas,
que se os céus se cerrarem, se a chuva não vier, veja, é Deus dizendo, gente, eu tenho controle sobre todas as coisas. Aí Deus fala para o povo, se vocês que se chamam pelo meu nome, quando estiverem vivendo maus de momentos difíceis, colhendo o que vocês na verdade semearam, e vocês se arrependerem do que vocês fizerem, dos seus maus feitos, clamarem a mim, eu ouvirei dos céus. E Deus diz, então eu vou falar com a natureza, eu vou falar com as nuvens, eu vou falar, e vai voltar ao normal, vou sarar a terra. Está vendo como é, meu querido? Então o mesmo Deus que criou, e que é o Deus retratado aqui no Gênesis 1, que é o que criou e é Senhor da terra, é Senhor dos mares, é Senhor dos pássaros, é Senhor dos peixes, Ele continua sendo Senhor. Na verdade, tudo está perfeito lá fora. Dá uma olhadinha, os passarinhos continuam voando, na estação certa eles procriam, na estação certa eles migram, no tempo certo eles voltam, enfim, tudo está perfeito. A semente cai no solo, a chuva vem, a semente ainda germina, né? Longe do olhar do homem, Deus trabalhando na semente que está embaixo da terra, tudo Deus ordena e acontece. O grande problema é que a serpente entrou no jardim. Aí, meu querido, preste atenção, qual a diferença do homem e igreja hoje para o homem no mundo? Aí é que está a diferença. É que lá fora, para o mundão lá fora, para as pessoas, na hora do aperto eles gritam, Deus, my God, meu Deus. E tem muita gente nesse tempo gritando, meu Deus, e lembrando de Deus. Mas Deus não quer ser só Deus. Meu querido, a diferença entre a igreja e o mundo é que Deus não é Senhor do mundo, mas Ele é Senhor da igreja. Deus não é Senhor do velho Carine, que não era convertido, que não queria compromisso com Deus, mas Deus é Senhor do Carine hoje, que rendeu-se a Ele, como disse aqui o pastor Felipe, que deixou de viver para os seus instintos, para a sua vontade, para o seu eu, para o seu querer, mas decidiu viver para o senhorio deste Deus. Lá fora, tem muitas pessoas que gritam por Deus, e às vezes nem é o Deus criador dos céus e da terra. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo traz ao meu coração o Salmo 115, porque muitas pessoas, elas criam deuses, elas constroem deuses, e nestas horas de aperto, de dificuldade, de solidão, de dor, de depressão, elas procuram esse Deus, mas é um Deus feito, é um Deus criado, e como diz no Salmo 115, tem olho e não vê, tem ouvido e não ouve, tem boca e não fala, tem pés e não anda, tem mãos e não apalpa, som algum sair da sua garganta, e o duro é que aqueles que os fabricam e aqueles que o adoram, que o cultuam, vão se tornando como ele. Imagine. Então existem muitos deuses lá fora, agora existe só um Senhor, e no mesmo Salmo 115 está escrito, o povo olhava para Israel e dizia, onde está o Deus desse povo? Porque as nações tinham seus deuses criados, mas quando eles olhavam para Israel, eles diziam, onde está o Deus desse povo? E o salmista no Salmo 115 diz, o nosso Deus está nos céus, e Ele faz tudo o que apraz. Esta palavra faz tudo o que lhe apraz, está dizendo, Ele é Senhor, Ele faz o que Ele quer, Ele é soberano, Ele é que manda no pedaço. Está me entendendo, meu querido? O povo de Israel é o que é, porque reconhece o senhorio desse Deus. Reconhece o senhorio desse Deus Todo-Poderoso. Então veja só, qual é a diferença do homem e igreja hoje, para o homem no mundo? É que lá fora, eles têm um Deus, ou diria, diversos deuses. Aqui, nós temos um Deus que é Senhor das nossas vidas. Vendo todo o processo de criação, como estávamos falando aqui até agora, Deus criando todas as coisas, nós vemos todas as palavras de Deus pela natureza, pelos animais, sendo recebidas de bom grado. E se nós olharmos no texto, logo após a serpente, o homem foi o único que falou não. Deus falou apenas algo para ele obedecer e ele disse não. A sua atitude disse um não.
Ou seja, nós temos a capacidade de dizer não. Deus era Senhor do homem e falou para ele, não coma. E ele disse, vou comer, em seu coração. E nesse momento, entra o pecado no mundo, por um ato de desobediência. Veja, toda a criação obedecia todas as palavras do Senhor. Ele falava algo, existia algo. Ele criava com a sua voz. E quando Deus fala ao homem, ele toma em seu coração o contrário da palavra de Deus. Desobediência, o pecado. O homem não quis trazer a palavra do Senhor em seu coração e sim dar ouvidos ao que o inimigo lhe falou. Nosso coração precisa estar voltado às palavras de Deus. Aquele que não conhece, aquele que não busca, aquele que não quer ouvir as palavras de Deus, perece. Porque aquele que não tem um conhecimento do Senhor, perece. E nós não devemos perecer, porque nós temos um caminho. Jesus é uma fonte, e nós não precisamos viver com sede. O homem desobedeceu a palavra santa de Deus, e nós estamos trazendo a palavra do Deus vivo em nós. Nós estamos falando sobre princípios. Os princípios de Deus estão no seu coração, estão no meu coração. Nós precisamos manter isso em nós. Porque aqui diz, Romanos 5,12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, por isso todos pecaram. Você consegue entender esse texto? Por um ato de desobediência da palavra de Deus, aquele Deus que falava tudo e tudo respondia que sim, o homem dizendo não, entra o pecado no mundo. Todas as nossas esperanças se foram. Mas no capítulo 18 de Romanos, capítulo 5, no versículo 18 de Romanos, capítulo 5, diz assim, pois assim como uma só ofensa veio o juízo, a ofensa de Adão, sobre todos os homens para condenação, assim por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Nós temos uma esperança, ela é Jesus, ela é o nosso Senhor, Jesus. Maravilha, pastor Felipe. Vamos lá, continuando aqui a nossa narrativa. Então, a diferença, olha só, a diferença entre aqueles que têm Deus e aqueles que têm Senhor é que Deus só pode ser Senhor da igreja, a qual Ele comprou através do sangue do seu Filho amado, Jesus Cristo. Olha algo interessante aqui, capítulo 3 do livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1, está escrito assim, ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, olha que interessante isso aqui, pastor Felipe. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Aqui está a chave. Veja, vou ler de novo. Gênesis capítulo 3, versículo 1 está escrito, ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha que coisa interessante. A maneira que a serpente se refere ao Senhor, ela nega o senhorio de Deus. Ela nega o senhorio. Quando ela fala com a mulher, ela diz, é assim que Deus disse? Ela não disse, é assim que o Senhor Deus disse, porque a serpente, Satanás, ele não reconhece o senhorio de Deus. Ele sabe que Deus existe. Ele teme e estremece diante deste Deus, mas não reconhece o senhorio deste Deus. Então, olha só, a diferença na maneira da fala da serpente. Olha a maneira que a serpente se refere ao Senhor. Ela não nega o fato que Ele é Deus. Ela não nega o fato que Ele é Deus. Assim como muitas pessoas, queridos, escute isso, muitas pessoas não negam que Deus existe, não negam o fato de que Deus é real, que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, mas a grande questão não é saber que Deus existe e ver a criação, é se submeter ao senhorio dEle. Você está entendendo, meu querido? Você está entendendo? Então preste atenção. A maneira que a serpente se refere ao Senhor, ela não está negando que Deus existe,
mas ela não se submete ao senhorio, ela não aceita que ele é o Senhor. Então ela tenta fazer o quê? Ela tenta perverter a palavra dele, porque Eva sabia muito bem o que Deus havia falado, porque Adão havia com certeza compartilhado com Eva. Eva sabia. Agora olha a sutileza da serpente. Deus planta o jardim, Deus coloca o homem e a mulher lá, Deus dá a eles uma casa mobiliada maravilhosa, né? Não faltava nada nesse jardim. E Deus só pediu uma coisa: não coma desta árvore, deste fruto, porque ali estava o reconhecer o senhorio. Quando a gente se submete a obedecer a palavra de Deus, a gente está dizendo: eu sei que Deus é Senhor. Então eu posso ir até aqui, mas daqui para frente eu não posso, porque o Senhor Deus não quer. Se o homem reconhecesse o senhorio de Deus, ele voltaria atrás muitas vezes. Paulo, quando ele fala, em uma das passagens, numa das cartas de Paulo, Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O homem é livre para fazer, pastor Felipe, o que ele quiser, o que ele bem entender. Mas quando o homem reconhece o senhorio de Deus, então ele sabe que nem tudo nós devemos. Nós podemos sim, mas nem tudo nós devemos. Porque tem atitudes nossas, tem ações que nós tomamos que ferem o senhorio de Deus. Vou falar com você que é papai e que é mamãe e que está me assistindo. Quantas vezes você se entristeceu com teu filho, porque em algum momento você o havendo aconselhado, ele acabou fazendo o contrário do que você havia pedido a ele. E isso entristeceu você, porque você se sentiu ali deixado de lado, desrespeitado, desonrado. Você imagine agora Deus, que é Senhor de todas as coisas, que fala com o mar, fala com os oceanos, e o oceano obedece, o mar obedece, os peixes obedecem, as aves dos céus obedecem, os ventos obedecem. Mas às vezes ele fala carinhosamente com os seus filhos, e os seus filhos sabem que ele é Deus, mas não reconhecem ele como Senhor, para se submeter ao que ele pediu. Querido amigo, querida amiga, Jesus morreu por você na cruz do Calvário. O amor de Deus foi estampado naquela cruz, através de Jesus, de braços abertos, morreu por nós. Se você ama a Deus, procure primeiro ouvi-lo na íntegra. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, continua sendo a orientação de Deus para modelo de vida minha e sua. E quando eu me submeto a esta palavra, eu estou reconhecendo o senhorio deste Deus, pastor Felipe. Veja que a serpente chega lá, e ela diz, tentando ludibriar Eva: Deus disse para vocês não comer de todas estas árvores. E Eva deu conversa para a serpente, querendo justificar, dizendo: não, ele disse para a gente não comer desta árvore. E aí ela começa a se justificar. Meu querido, reconhecer o senhorio não é você tentar se justificar para aqueles que não reconhecem o senhorio. Porque aquele que não reconhece o senhorio de Deus, como a serpente, sempre vai tentar fazer você também saber que Deus existe, mas não reconhecê-lo como o Senhor da tua vida. Então eu vou deixar aqui o Felipe fazer as considerações finais, e eu deixo esta palavra para você, meu querido, que esteve conosco nesta live. Depois eu vou fazer aqui, vou tentar ler o nome de quem esteve nos acompanhando. Se você quiser colocar no teu comentário o teu pedido de oração, faz agora, enquanto o pastor Felipe está falando, e eu deixo para você esta palavra: que o meu coração, que o teu coração se volte ao senhorio desse Deus maravilhoso, que nos ama e que tem o melhor para nós. Uma palavra deste Deus, veja, sabe o que me lembra aqui? Aquele centurião que deixou o seu criado morrendo em casa e foi procurar Jesus. E Jesus prontamente disse para aquele homem: vou curá-lo. E ele disse: não, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Diga uma só palavra. Eu sei que o Senhor tem autoridade, eu sei que o Senhor é Senhor.
Eu tenho autoridade sobre homens. E eu digo para ele vai, ele vai. Eu digo para ele vem, ele vem. E o Senhor tem todo o poder. Uma palavra só vai alcançar o meu criado lá em casa. Não precisa nem ir lá. Preste atenção. Quando a gente reconhece o senhorio desse Deus, uma palavra resolve tudo. Sabe essa crise que você está vivendo? Esse dilema que você está enfrentando? Este buraco que você se encontra? Uma palavra só, liberada desse Senhor, o mar vai se acalmar. Está entendendo? O barco que está agitado, sendo batido pelas ondas e quase indo a pique, vai se estabilizar. E você vai se alegrar. Vai haver bonança na tua vida. Eu profetizo, vai haver tempo de paz, de alegria, de saúde, de prosperidade, vida e vida com abundância. Guarda esta palavra no teu coração. E nunca esqueça, nós não temos um Deus. Nós temos um Senhor. Eu e você somos a igreja de Cristo nessa terra. E reconhecemos o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Deus te abençoe. E o que ele nos fala? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. Temos paz com Deus. O que Adão perdeu lá atrás, todas as desobediências que o homem trouxe nos períodos que foram passados pela Escritura, hoje nós, por meio de Cristo, temos paz com o nosso Senhor. Que maravilha! Temos paz com o eterno Deus, o mesmo Criador de céus, de terra, de animais, de todas as coisas. Aquele que viu homens desobedecer, hoje olha para nós, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus, e temos paz. Hoje nós não precisamos viver abaixo da ira, mas sim justificados pelo sangue de Cristo. Você tem essa oportunidade, eu tenho essa oportunidade. Jesus Cristo diz que a água é de graça, isso é de graça. Então receba essa graça no seu coração, receba o senhorio do nosso Deus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Sem Ele não somos nada. Então eu digo para você, aqui no final dessa live, as minhas considerações são: Jesus morreu por você. Você não precisa mais sofrer, perecer pela desobediência dos nossos antepassados e pelas nossas, mas sim viver um novo e vivo caminho de Jesus. Então receba isso no seu coração, receba Cristo na sua casa, no seu lar. Viva com Ele sendo o teu Deus e Senhor. Se submeta a Ele. Pode doer um pouco, sim, porque Ele exorta e corrige a quem ama. Mas com certeza o final de todas as coisas será maravilhoso. No nome do Senhor Jesus, Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Vamos lá, nós vamos ler as participações, Felipe. Vamos lá, vamos ver se nós conseguimos aqui ler as participações. A irmã Marisa Delcente, a irmã Edirce de Camargo, a irmã Iris, e o irmão José. Deus abençoe esse povo querido. Vai escrevendo seu pedido de oração, que depois o pastor vai ler cada um e vai estar orando por vocês, tá? A Lenita Henrique, vamos ver quem mais está aqui. A dona Sueli, conheço essa menina, tá? Deus abençoe. Vamos ver aqui quem mais. A Maria Martes. Ô, meu Marta, Deus abençoe. O meu cunhado Clóvis Lemos, um grande abraço para o Clóvis, para toda a família aí. Em nome de Jesus. Vamos ver aqui quem mais. Darcy Andrade. Vamos ver aqui. Maria Carine, Deus abençoe. Maria Carine, está dando glória a Deus ali. Quem mais? O Gese e a Jana, meus sobrinhos lá de Clevelândia. Deus abençoe vocês. Grande menino e menina de Deus aí em Clevelândia, e essa família querida. Vamos ver quem mais está aqui, Felipe. Vamos ver. A Sônia Isabel Biasotto Bonato. Deus abençoe, Sônia, a sua vida. Quem mais? A irmã Eunice. Oi, irmã Eunice. Um abraço. Estou com muita saudade de ver você nos cultos, né? Se Deus quiser, logo vai passar tudo isso, irmã. E você vai estar aí de novo, no nome de Jesus. A irmã Eloá, irmão Ayrton, lá do Segredo 1, da congregação do Segredo 1. Deus abençoe este povo do Segredo 1, do Morro Verde, do Morro Alto, lá da Estio, ali do Covó, povo querido das congregações. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos passando aqui, vamos ver se nós conseguimos. O pastor Vilmar Esmalqueiro,
a pastora Neivete, família que nós amamos. Deus abençoe vocês aí grandemente, em nome de Jesus. Vamos ver quem mais aqui. Vamos ver, tem bastante gente aí. Vamos ver. A irmã Nélia Melara. Deus abençoe a irmã Nélia. Todo esse pessoal querido do Covó. Vamos ver quem mais. A Josiele, né? Josicleia Silva. Está dando glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus abençoe. A Sônia Smuzek. Um abraço para o Hector, para toda essa família aí. Vamos ver quem mais. A Carmen Guimarães. Deus abençoe, Carmen, a sua vida. O Luciano Campos. Deus abençoe, pastor Luciano. Nessa nova etapa aí, agora na segunda igreja quadrangular, ao lado desse pastor abençoado, esse casal de pastores aí. Grande abraço, pastor Luciano, para você e para a sua família, em nome de Jesus. Vamos ver quem mais está aqui. A Oralina Cardoso. Deus abençoe, irmã Oralina. Vamos ver quem mais. A pastora Hildes Lima. Hildes, né? Estou de longe aqui, já estou precisando de óculos, tá, gente? A pastora Hildes, um grande abraço. Quem mais aqui? O Lucas Bordion. Lucas, um abraço para a família Bordion. O Lucas, quero falar para o papai e para a mamãe. Menino muito obediente, menino precioso. Deus abençoe grandemente. Vamos ver aqui o pedido da Oralina. Paz, pastor, eu peço oração para minha família. Com certeza, minha irmã, tá? O Natan Zanardi. Natan, Deus abençoe você, menino precioso, Natan. O César Nunes está entrando aí. Deus abençoe. A irmã Nilce Brancher. A Nair Oliveira. Oi, aqui é a Nair. Gostaria de pedir uma oração. Vamos estar orando, sim, Nair, com certeza. Vamos ver quem mais. A Aline Fernandes. Deus abençoe a Aline e sua vida. A Solange Neres. Que Deus abençoe a irmã Solange. A Soeli Jung. Soeli, saudades desse povo querido. A Soeli, não sei se o Felipe lembra, era menininho ainda aqui na igreja. Olha aí, irmã Soeli, como cresceu a criança, né? Deus abençoe no nome de Jesus. Quem mais? Camila Santos Pedroso pedindo oração. Vamos orar, minha irmã. O pastor Newton de Lima. Pastor Newton, Nelson, não Newton, pastor Nelson, está ficando longe aqui. Filho do irmão Sebastião. Um abraço para o irmão Sebastião, para o irmão Horaci, que Deus, para a irmã Rita, para o irmão Fussieger, esposo da Rita, Deus abençoe, em nome de Jesus. O Clóvis, pastor, peço oração e quero agradecer, porque ele tem cuidado de nós, é verdade. Deus abençoe. O Gerson Bruno e Maria de Lima, Maria de Lourdes, grande abraço, Deus abençoe, minha gente. O Lucas Renan manda um abraço para o pessoal aqui de Ipuaçu, Santa Catarina. Um abraço para todo o povo de Ipuaçu aí, tá? O pastor Nelson, a paz, pastor, Deus abençoe vocês. Grande abraço, pastor Nelson. A Solange Neves, paz, pastor, peço oração para Isadora e Nivaldo. Vamos estar orando, sim, minha irmã, em nome de Jesus. O pastor, o Henrique Ormelês, pastor Henrique Ormelês. Deus abençoe o pastor Henrique. Um grande abraço para toda esta igreja abençoada. Acompanhamos as lives de vocês aí. Está dizendo paz, pastor. Paz, meu querido. É forte demais. É forte, Brasil. Deus abençoe. Vamos ver quem mais aqui. José Luiz Peixoto. Grande abraço, pastor. Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Vocês que nos acompanharam nessa live. Já são 50 minutos de live aí, pastor Felipe. E nós vamos então estar orando, né? O Ironi e a irmã Maria Bolsonello. Deus abençoe, irmão Ironi. Deus abençoe a irmã Maria. Estivemos agora há pouco lá orando por eles, dando, né, levando a Santa Ceia. Que Deus abençoe. E se por acaso tiver alguém que está nos ouvindo e não recebeu a ceia ainda, né, anota o meu WhatsApp aí. Quem sabe você está naquele grupo, né, que ainda não pode vir para os cultos. E quem sabe você veio domingo e acabou tendo que voltar para casa. Domingo nós tivemos aí um número grande de pessoas. Alguns tiveram que voltar, outros ficaram no estacionamento. Então anota o meu WhatsApp. Anota o meu telefone aí, 46, né, para você que é de fora, 46-99107-0079. Vamos lá de novo? 46-99107-0079. Escreve, o Felipe vai escrever ali nos comentários para que você possa anotar aí. A Elisandra dos Santos também entrou ali e está
dizendo paz, pastor, Deus abençoe a todos, verdade. Temos aqui também a Ana Paula Lima, boa noite, pastor, boa noite, que Deus abençoe. Gente, e o povo vai entrando, né, e vai, importante que você compartilhe para que os outros possam assistir, mas antes de orar por você, quero só lembrar que quinta-feira temos culto presencial, temos culto aqui na igreja sede, temos culto na congregação do Covó e temos culto também lá na congregação do Segredo 1. Um abraço, né, ao pastor Luiz, a pastora Luizabeth, um abraço ao pastor Beto Vilmar, conhecido como Beto Vilmar, pastor Vilmar Esbalqueiro, né, mais conhecido, popular, Beto Vilmar. Grande abraço, ele estará aí no Covó, ministrando a ceia para quem não participou. E lá no Segredo 1 também, da mesma forma, tá, queridos? Deus abençoe. Agora, antes de orar, depois de tudo que nós falamos, eu quero que durante o tempo de oração, se você ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, se você não o recebeu ainda em sua vida, se você não se entregou a Ele, faça isso agora, tá? Eu vou orar por você, vou orar para que você receba Jesus como Senhor. Não deixe de fazer isso. E tenha certeza, Deus fará este mar revolto se acalmar. Ele vai cuidar de você. Ele vai tomar você pela mão e vai te conduzir em paz e segurança. Oramos então? Oramos, pastor Felipe. Senhor Deus e Pai, Senhor da minha vida, Deus que eu me rendi e me entreguei totalmente a Ti. Minha vida pertence ao Senhor. E eu te louvo pelo Felipe que está aqui. Vem cá, Maurício, eu quero orar com você também. Quero te louvar. Participa pelo menos um pouquinho desta live aqui, orando com a gente. Vem cá, meu filho. Eu quero te louvar, meu Deus, por minha família, pela vida dos meus filhos, herança do Senhor para mim. Os dois reconheceram ao Senhor como o Senhor de suas vidas. E hoje eles contribuem para este ministério no qual o Senhor nos chamou. São servos do Senhor, são filhos obedientes. E eu não impus eles reconhecer o Senhor, mas eles sentiram a grandiosidade de ser servos, e hoje eles te servem. Obrigado pela vida deles, obrigado por minha casa. Eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor, e eu te agradeço, Pai. E assim como um dia os meus filhos te receberam, te reconheceram, que assim seja na casa desta serva do Senhor. Aonde quer que tenha alguém me assistindo, me ouvindo, que haja o mover do Teu Espírito Santo, e que corações sejam voltados a Ti, e que vidas se rendam aos Teus pés. Pai, que as brigas cessem, que o mal caia por terra, que toda semente do inimigo não prospere, e que a dor vá embora, e que esta casa se encha de paz e de alegria, que seja realmente um pedaço do céu, em nome de Jesus. Eu repreendo este mal, eu ordeno esta dor a desaparecer agora, eu ordeno este mal a sumir deste corpo agora. Doença maldita, desapareça em nome de Jesus. Câncer, desapareça. Tumor, desapareça agora. Saia deste corpo em nome de Jesus. Tudo aquilo que provoca insônia, que provoca dor, que provoca o mal, saia em nome de Jesus. E eu ministro a bênção de Deus sobre esta casa e sobre esta família. E que aqueles que te receberam como Senhor e Salvador, escreve o nome deles no teu livro e guarda-os, meu Pai. Esconde eles em ti, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só lendo as últimas participações ali, o Darcy Andrade está dizendo, paz, pastor, eu peço oração por mim e por minha família e pela nossa cidade, né? Com certeza, meu irmão Darcy, vamos estar orando, que Deus abençoe vocês, estenda a mãozinha aí onde você está, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vós, desde agora e para sempre. Lembre, eu vou já subir para o YouTube esta live, você pode acessar lá, o pastor Felipe vai colocar o link do YouTube aqui, tá? Para que você possa acessar, você vai nos comentários e acessa o link do YouTube e se cadastre lá, se inscreva, porque nós precisamos de 1000 inscritos para transmitir ao vivo. Imagina, eu poderia estar transmitindo pelo Facebook e também pelo YouTube,
mas eu preciso de 1000 inscritos para isso. Me ajude, se inscreva lá, ajude o canal da igreja, da IEQ Mangueirinha, e daqui a pouco mais pessoas serão ainda alcançadas. O Felipe vai estar disponibilizando o link, você pode nos comentários estar ali, se cadastrando, né? E participando em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até quinta-feira.